Olá pessoal, vamos continuar os vídeos para tirar dúvidas de radiestesia radiônica. São dúvidas que os alunos me mandaram, né? Que as pessoas que estão assistindo o curso de radiestesia radiônica me mandaram, né, via WhatsApp. São alunos que acompanham o curso e colaboram com a campanha Apoia-se e participam da mentoria de dúvidas do curso. Essas dúvidas já foram respondidas, inclusive, por WhatsApp para esses alunos. Eu já dei a resposta. O que eu estou fazendo aqui nessa videoaula é compartilhar algumas perguntas e algumas respostas, tá? Então eu estou fazendo aqui uma série de vídeos respondendo essas perguntas. E uma das perguntas que os alunos fizeram é a seguinte: vamos supor que eu monte um gráfico de prosperidade com esse símbolo aqui, o prosperador. Tem esse aqui que é o prosperador e tem esse aqui que é o turbilhão com prosperador. Ó, vou colocar um do lado do outro para vocês verem a diferença. Esse aqui é só o prosperador, esse é o turbilhão com prosperador. Os dois funcionam para prosperidade, tá? E aí a pergunta da pessoa é assim: é só montar o gráfico e acreditar? É só isso? Eu monto o gráfico e acredito, é só isso? Foi a pergunta da pessoa, tá? E é uma ótima pergunta. Eu vou compartilhar a resposta aqui com vocês. De novo, todas as perguntas que vocês fazem em radiestesia radiônica, eu falei isso nos vídeos anteriores, a resposta, na maioria dos casos, vai depender da vertente, da escola de radiestesia que está sendo utilizada. Eu estou focando as minhas respostas mais na radiestesia fisicalista e na radiestesia mentalista, que são as duas vertentes principais, né? A radiestesia fisicalista, ela considera que os resultados, né, os efeitos da radiestesia se explicam por fatores físicos, materiais. Então, são as qualidades do gráfico em si que explicam os resultados do gráfico, tá? Por que ele funciona? Então, a resposta está no próprio gráfico. As qualidades gráficas, físicas, energéticas, materiais do gráfico explicam por que ele funciona, tá? E a radiestesia fisicalista, ela traz a proposta de considerar a radiestesia como uma ciência. Já a radiestesia mentalista considera que o gráfico tem sim a sua ação energética, mas a radiestesia mentalista dá uma importância na projeção psiônica, tá? Então, mentalmente eu projeto uma energia no gráfico que ativa o gráfico e ele começa a agir. A projeção mental psiônica é muito importante na radiestesia mentalista. Na radiestesia fisicalista, a projeção mental não é importante e alguns radiestesistas fisicalistas preferem até que não tenha projeção mental, porque para eles a projeção mental não é radiestesia, não é radiônica, é psiônica. E o radiestesista fisicalista não quer que tenha psiônica, ele quer que só o gráfico atue por ele mesmo. Na radiestesia mentalista, a psiônica, a projeção mental, a projeção de energia mental é importante e é essa projeção de energia mental que ativa o gráfico. Na radiestesia mentalista, a radiestesia ela é vista como uma forma de magia, como uma vertente de magia ou simplesmente como magia. O radiestesista mentalista, ou ele aproxima a radiestesia da magia, ou ele considera mesmo a radiestesia como sendo magia. Eu sou um radiestesista mentalista, então para mim a radiestesia está mais próxima da magia, a bem dizer, é uma vertente de magia. É magia, para mim. Para um radiestesista fisicalista, não é. O radiestesista técnico, ele está no meio termo entre o radiestesista mentalista e o radiestesista fisicalista. Embora o radiestesista técnico, né, ele se aproxime mais da radiestesia fisicalista.
Eu tenho um vídeo que explica isso, tá? As diferenças entre radiestesia fisicalista, mentalista e a radiestesia técnica. Eu só voltei um pouquinho nesse tema, por quê? Porque a resposta de cada uma das perguntas que eu estou trazendo aqui para vocês, geralmente vai depender da escola teórica, se você segue a radiestesia fisicalista ou mentalista ou outra vertente, a radiestesia técnica ou outra ainda. Tá? Então a resposta varia de acordo com essas escolas. Então quando a pessoa pergunta assim, é só montar o gráfico e acreditar? É só isso? Na radiestesia fisicalista ou técnica, na verdade, não importa muito se você acredita ou não, principalmente na radiestesia fisicalista. Tá? A radiestesia técnica ainda considera um pouco a psiônica. A radiestesia técnica, tá? Espero que vocês tenham entendido isso. A radiestesia técnica mistura a radiestesia fisicalista com a radiestesia mentalista, embora ela puxe mais, tá? Ela mistura, mas ela puxa mais para a radiestesia fisicalista. Para a radiestesia fisicalista, não importa se você acredita ou não. Então você pode, vou pegar aqui um exemplo, você pode no gráfico colocar o testemunho. Para o radiestesia fisicalista, o gráfico vai atuar, independente de você acreditar ou não. Tá? A sua crença, se ela interferir, ela vai interferir muito pouco. Talvez interfira até 10% do resultado. 90% do resultado é por causa do gráfico. Então, para o radiestesista fisicalista, nem tem que ter nada de projeção mental, não tem que ter psiônica, não tem que ter nada de questão de fé. É só montar o gráfico. Se você montar direitinho, se você usar o material certo, se você tiver a imagem correta, se você montar o testemunho do jeito certo, a radiestesia fisicalista, ela tem protocolos mais rígidos, tem a maneira certa de montar o testemunho. Né? Alguns radiestesistas fisicalistas, como eu expliquei em vídeos anteriores, não acham legal você usar um testemunho quadrado, tem que ser um testemunho em forma de círculo, tá? Então isso depende também do radiestesista fisicalista que você está consultando, do autor que você está consultando. Mas assim, se você montar o gráfico com todas as especificações técnicas corretas, usar o relógio radiestésico, medir direitinho o tempo, cronometrar minuto a minuto o que você está fazendo, para o radiestesista técnico ou fisicalista, o gráfico vai funcionar. Não depende tanto de você acreditar ou deixar de acreditar, tá? Porque o gráfico ele é emissor de formas, ele é um gráfico emissor de energias. Isso é o suficiente para ele funcionar. Na radiestesia mentalista é diferente, tá? A tua projeção mental, ela interfere no resultado. Ela não só interfere, como ela é fundamental no resultado. Então, você acreditar, você ter fé, é importante na radiestesia mentalista, tá? Até porque esse é um mecanismo de magia. Toda magia, ela é uma projeção mental. Então a tua fé é um elemento importante. Acreditar é importante. Agora, a gente tem que entender o que é fé, o que é acreditar dentro dessa visão de uma radiestesia mentalista. A projeção mental, tá? Ela é magia, ela é magística. Essa magia, essa projeção mental, ela cocria realidades no mundo material, tá? Magia, na verdade, é isso, é você projetar uma intenção no mundo espiritual, no mundo etérico. Você cocria uma realidade no mundo material. Então, quando eu faço testemunho e coloco no gráfico, eu estou projetando psiquicamente a minha intenção de cocriar prosperidade no mundo espiritual. E depois materializar, concretizar, puxar essa cocriação para ela se manifestar no nosso mundo material. Então, o fator de fé e de crença, ele é importante, ele é fundamental num trabalho de radiestesia mentalista,
Fé e crença, você acreditar, ter fé, isso é mobilizar energia, tá? Você está mobilizando energia, tá? A própria fé é energia. Só que você está projetando essa energia psionicamente no mundo espiritual, ou no mundo astral, se você quiser, ou no mundo etérico, se você quiser chamar assim. Né? Você está co-criando isso lá no mundo espiritual. E depois o que você está tentando fazer é trazer isso, materializar isso para o mundo físico, para o mundo material. Mesmo numa radiestesia mentalista, nós acreditamos que o gráfico tem a sua função, ele tem sua energia específica que ele emana. Mas na radiestesia mentalista, essa função do próprio gráfico é uma função facilitadora. Então, veja, num trabalho mentalista, tá? Numa magia mental, mentalista, você nem precisaria de testemunho nem de símbolo. Você só precisa da sua mente. A sua mente pode projetar uma realidade, pode co-criar uma realidade no mundo etérico e depois materializar isso, tá? Tanto é que muita gente que faz magia mental não usa nada, não usa símbolo, não usa instrumento, não usa testemunho, não usa nada, é só a mente, né? Só que na radiestesia você vai considerar o símbolo, o testemunho por escrito, o pêndulo, você pode usar bastão de poder também, um bastão Dorje, você vai considerar todos esses instrumentos como facilitadores. Em vez de você usar a tua força mental no vazio, né, só com a sua imaginação, ao invés disso, você usa um símbolo de prosperidade, você usa um testemunho, né, com nome, data de nascimento, o intento, né, você usa o pêndulo, você usa pedras, você usa um bastão de poder, né, usa cones, pirâmides. Então, assim, você usa instrumentos materiais que são facilitadores, é como se eles ancorassem no mundo material a tua projeção mental, que é a sua fé, é a sua crença. Né? Então, quando a pessoa pergunta, é só montar o gráfico e acreditar? É isso? Sim, é isso. Na radiestesia mentalista, sim, é isso. E isso é essencial, é o que explica, né, os resultados obtidos. É o que explica por que você consegue gerar prosperidade com um gráfico de radiestesia ou radiônica. O gráfico mesmo, o simbolismo é muito rico. Ele tem uma egrégora própria, né? Inclusive, como a gente viu em aulas anteriores, em videoaulas anteriores, o símbolo vem do gráfico da flor da vida, da árvore cabalística, do cubo de Metatron. Então, vem da geometria sagrada. Essa geometria sagrada, ela possui uma egrégora própria, que inclusive é uma egrégora de anjos e arcanjos. Então, é claro que o símbolo tem um poder próprio, né? Mas para ele ser ativado, tem que ser ativado com a força da nossa fé, a nossa força psiônica, a projeção mental. Essa força ativa o gráfico, né? Sintoniza, entra em contato com a egrégora do gráfico e cocria essa realidade lá no mundo espiritual, tá? E a continuação do trabalho também, eu não apenas quero cocriar no mundo espiritual, eu quero materializar no mundo físico, no mundo concreto, tá? Então, esse é o fundamento de uma radiestesia mentalista que aproxima a radiestesia da magia, que é a vertente que eu sigo, tá? Vejam, eu não estou abdicando, eu não estou ignorando a radiestesia fisicalista. Como os fisicalistas, eu também acho que o gráfico tem um poder dele, tá? Do próprio gráfico. Ele é um gráfico emissor de formas, ele emana uma energia própria, tá? Mas ele tem que ser ativado pela nossa mente, ele tem que ser direcionado. O radiestesista fisicalista acha que o gráfico atua sozinho e só isso já explica, né, já é suficiente, já explica os resultados. Na radiestesia mentalista, não. Tá? Tem que ter a ação da mente também projetada sobre o gráfico. Então, sim, você monta o gráfico e precisa acreditar no gráfico, sim.
faz lá as medições para saber por quanto tempo o gráfico tem que ficar montado. Se não tiver dado resultado, ou se tiver dado um resultado parcial, vai precisar montar o gráfico mais vezes, vai precisar projetar essa fé mais vezes, tá? Vai precisar co-criar, né, essa realidade no mundo espiritual e depois materializar. O que vai acontecer é que algumas pessoas vão ter dificuldade de projetar essa fé, né? A fé é muito pequena, a fé não é suficiente para projetar, para co-criar no mundo espiritual e materializar, né, essa realidade no mundo físico, no mundo concreto. Mas aí isso é uma outra questão, né? Aí a pessoa tem que trabalhar a energia dela, trabalhar a fé dela, a capacidade de cocriação. Isso é outra coisa, né? Isso é assunto, isso é tema para vídeos futuros. Embora eu já tenha tratado um pouco desse assunto, isso é tema para vídeos futuros. Vejam, se eu como terapeuta, como radiestesista, projeto minha energia psiônica, que é minha fé, no gráfico, o cliente tem que fazer a mesma coisa, né? É até incoerente eu projetar no gráfico a cocriação de uma prosperidade e o cliente ficar duvidando. Se é para ficar duvidando, é melhor nem contratar o serviço, é melhor nem fazer o serviço, né? Porque o próprio cliente pode se tornar um obstáculo para o trabalho materializar aquilo que ele mesmo quer, né? Mas isso também é uma outra questão, tá? Então, a dificuldade ou não de acreditar, a dificuldade ou não de projetar essa fé de maneira psiônica, cocriar isso no mundo espiritual e depois materializar, isso é assunto para outro vídeo, né? No futuro a gente trata disso.